Oi, gente. Prova do Liberato de 2019, questão 21. Num triângulo ABC, retângulo em A, sabe-se que BC é igual a 8 centímetros e AB é igual a AC. A área desse triângulo em centímetros quadrados é... A primeira coisa que a gente vai fazer é analisar as informações que a questão nos deu. Ela nos disse que nós temos um triângulo retângulo ABC, retângulo em A. Então, lembrando, o que é um triângulo retângulo? É aquele triângulo que tem um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. E também a gente vai precisar da área desse triângulo. Como que a gente calcula a área de qualquer triângulo? Existe uma fórmula para isso, que a fórmula é a área de um triângulo é a medida da base vezes a medida da altura, tudo isso dividido por 2. Como é uma questão de geometria, ajuda muitas vezes a desenhar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar esse triângulo retângulo. Então, deixa eu pegar aqui. Vamos desenhar um triângulo retângulo. Nós sabemos que é um triângulo retângulo, então ele tem um ângulo de 90 graus que está aqui. Ok? Esse triângulo retângulo, ele é retângulo em A. Então, o vértice que está bem aqui no ângulo de 90 graus é o vértice A. Então, aqui nós temos o vértice B e aqui nós temos o vértice C. O que ele nos disse? Que BC é igual a 8 centímetros. Então, nós temos que essa medida aqui que vai de B a C vale 8 centímetros. E ele também nos disse que AB é igual a AC. Como a gente não sabe o valor de AB e nem sabemos o valor de AC, a gente vai dar uma letra para eles. E a gente vai dar a letra X. Então, AB eu vou chamar de X e AC eu vou chamar de X. É uma questão de triângulo retângulo. Na maioria das vezes nós temos duas possibilidades. Uma delas é utilizar o teorema de Pitágoras e outra delas é utilizar trigonometria. Aqui, qualquer uma dessas duas daria para utilizar. Mas vamos usar o teorema de Pitágoras, que geralmente ele é mais fácil de ser utilizado. Lembrando, vai aparecer na tela o teorema de Pitágoras para vocês, que nós temos, dado um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Certo? Vamos lá então utilizar o teorema de Pitágoras. A ao quadrado, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu sei qual, a hipotenusa ou os catetos. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, nós sabemos a hipotenusa que vale 8. Então, nós temos que 8 ao quadrado é igual a b ao quadrado. Quanto que vale b? B é um dos catetos. Mas como os dois valem a mesma coisa, eu vou colocar o x. X ao quadrado mais x ao quadrado. Perfeito, nós temos uma equação, essa equação só possui uma incógnita, que é o x, então basta a gente descobrir o valor de x. Vamos lá, 8 ao quadrado, quanto que é 8 ao quadrado? É 8 vezes ele mesmo. Lembrando, 8 ao quadrado é 8 vezes 8, e isso vai dar 64. Então aqui eu vou ter 64, e aqui eu posso juntar o x ao quadrado com o x ao quadrado, porque são dois monômios com a mesma parte literal. X ao quadrado mais x ao quadrado, isso me deixa com 2x ao quadrado. A nossa missão aqui é deixar o x sozinho. Eu tenho duas coisas para tirar que estão com x. Eu tenho esse 2 que está multiplicando e eu tenho aqui a potência ao quadrado. Eu tenho o expoente 2. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar o 2 que está multiplicando. Como que eu faço para anular algo que está multiplicando? Eu vou dividir pelo mesmo valor. Mas como isso é uma equação, eu tenho que dividir dos dois lados. Então eu vou dividir esse lado por 2 e eu vou dividir esse lado por 2. Quanto que é 64 dividido por 2 é 32. E 2 dividido por 2 é 1. Então o que vai sobrar? Só o x ao quadrado. Continuando, agora eu tenho que tirar aquele expoente 2. Então, o que eu faço para tirar o expoente 2? Eu vou fazer a raiz quadrada. Mas se eu faço a raiz quadrada de um lado, eu também faço a raiz quadrada de um outro. Certo? Qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? A gente vai utilizar que é só o x. É como se nós pudéssemos cortar
aqui a raiz quadrada com o quadrado. Mas na verdade seria módulo de x, mas como a gente está falando em distância, basta usar esse valor do x. Ok? E qual é a raiz de 32? Raiz de 32 não tem um valor exato, mas a gente também não precisa fatorar aqui. E a gente vai utilizar o mesmo valor. Raiz de 32 é raiz de 32. Encontramos o valor de x. Então eu vou voltar lá para o meu triângulo. E eu posso botar que esse x aqui vale raiz de 32. E esse x aqui vale raiz de 32. Por fim, a gente pode utilizar agora a fórmula da área de um triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Quanto que vale a base desse meu triângulo? A base, concordo com esse segmento aqui, e ele vale raiz de 32. A minha altura é esse segmento aqui, e ela também vale raiz de 32. Então, eu vou utilizar a fórmula. A área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Vou substituir as letras. A área é igual a nosso b, a base ela vale raiz de 32, vezes a altura, que também é raiz de 32, e eu vou dividir isso por 2. Quanto que é a raiz de 32 vezes raiz de 32? Como são duas raízes que têm o mesmo índice, que é o 2, eu vou manter a raiz e vou multiplicar os radicandos. 32 vezes 32 dividido por 2. Continuando, eu vou continuar aqui. Isso vai dar raiz de 1024 dividido por 2. E raiz de 1024, olha só, 32 vezes 32 é 32 ao quadrado. Então, se 32 ao quadrado é 1024, a raiz de 1024 é o próprio 32 dividido por 2. Quanto que é 32 dividido por 2? 16. Resposta, letra C. Então, nessa questão, o que nós tínhamos que saber? A fórmula da área do triângulo, que é essa aqui, e o teorema de Pitágoras, que é esse aqui. Nós poderíamos fazer também por trigonometria ou utilizando a diagonal do quadrado. Mas acredito que a gente tem que treinar que se a gente vai ver uma questão de triângulo retângulo, a primeira coisa a gente se pensar é o teorema de Pitágoras. Depois, trigonometria. Certo? Valeu, é isso aí.